Atos, livro de Atos é o livro do Espírito Santo, é o livro do Espírito de Deus. É a história da igreja, é a história de um povo guiado pelo Espírito Santo. Tal é a intimidade desse povo, dessa igreja de Atos, desse tempo aqui, tal é a intimidade, que quando havia uma reunião, quando eles traziam assim o relatório, eles falavam assim: disse o Espírito Santo, e nós fizemos. Outras vezes eles disseram: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Eu acho isso de uma intimidade, de uma singeleza. Para eles o Espírito Santo estava na reunião. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Não impor sobre vocês nenhum encargo, nenhum peso. Pareceu bem ao Espírito Santo. Esse é o livro de Atos dos Apóstolos. E aí nós chegamos no capítulo 21. Mas antes, eu quero ler um texto que nós deixamos aqui, quero repetir para que você veja o tema. No capítulo 20 e no versículo 22, diz assim o texto, para a gente sentar, só um minutinho só. E agora, constrangido em meu espírito, o Paulo dizendo, constrangido, quebrantado, sensibilizado no meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Ele sabia que alguma coisa ia acontecer, mas o que ele não sabia. 23, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura. Senão, eu não sei de nada, a não ser o que o Espírito está me falando, eu não sei de nada, ninguém me contou nada, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura. Me assegura o quê? Um carro novo na garagem? Não. Me assegura o quê? Uma casa nova? Não. Me assegura o quê? Que me esperam cadeias e tribulações. Irmãos, é para a gente ficar corado, é para eu e você ficarmos corados, assim, avermelhados. O que eu sei é o que o Espírito Santo me revela de cidade em cidade. O quê? Que me aguardam, que me esperam. Prisões e tribulações, cadeias e tribulações. Paulo começou o ministério dele no capítulo 13 de Atos. No capítulo 13, o Espírito Santo era tão tremendo na vida dele, que as pessoas confundiam ele, o Barnabé, com Deus. No capítulo 14, na primeira viagem missionária, os moradores da cidade, Paulo era tão cheio do Espírito de Deus, que os moradores da cidade confundiram-no com um Deus grego, um Deus romano, um Deus do panteão. Confundiram Paulo com um Deus chamado Mercúrio e Júpiter, que era um Deus confundido, tanto que aquele homem ou aqueles homens eram cheios do Espírito Santo. Pergunto eu, não dá para ser assim mais hoje? Não é possível ser assim? Não é possível a gente buscar Deus a tal ponto de ter intimidade com Ele? Na segunda viagem missionária, o Paulo está indo orar, ele está chegando em Filipos, ele está indo orar, e vem alguém atrás dele, elogiando Paulo, no capítulo 16 de Atos, segunda viagem missionária. Ele está indo à oração, 1 dia, 2 dias, 3 dias, e uma mulher atrás dele elogiando, e de novo o espírito dele se constrange,
ele começa a se irritar no espírito, ficar irritado. E no espírito ele olha para trás e diz para aquela mulher, para a mulher não, para o demônio da mulher, sai dela. E o demônio saiu. E aí ele foi aplaudido, né? Não, ele não foi aplaudido. Hoje os homens são aplaudidos, né? Hoje as igrejas por aí ensinam o seguinte: se você não tem fé, venha sobre a minha fé. Quer dizer, o cara é melhor do que Deus. Jesus disse: quem crê vai ser salvo. Mas não, você não precisa crer mais. Tem gente maior que Deus aí. Tem gente mais forte do que Jesus. Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. Existem uns homens por aí que falam assim: não precisa ter fé, venha na minha fé. Esse vai queimar no fogo do inferno. Só não vou dizer que vou rir, senão isso é pecado também. Eu vou pecar também. Irmão, cheio do Espírito Santo, assim estava esse homem. E agora, na terceira viagem missionária, quer dizer, já acabou a terceira viagem missionária, ele já voltou e está indo para Jerusalém, aqui nesse texto aqui agora. Na terceira viagem missionária, meu irmão, ele cheio de novo do Espírito Santo, cheio do Espírito de Deus, ele está fazendo a obra de Deus. Ele está fazendo a obra do Senhor. E agora ele já voltou e está se dirigindo a Jerusalém. Pode sentar agora? Pode sentar nesse momento? Desliga para o meu ventilador ali. Capítulo 22, no capítulo 21, desculpa, 21. No capítulo 21, no versículo 26, Paulo está voltando, nós já vimos, ele na volta, ele se hospedou na casa de um homem chamado Filipe. Esse homem tinha 4 filhas profetisas. Esse homem recebeu na casa dele um profeta chamado Ágabo. E esse Ágabo pegou a cinta do Paulo, amarrou-a em si mesmo, amarrou as mãos e os pés e disse: o dono desse cinto vai ser amarrado. Se referindo ao Paulo, que o Paulo seria amarrado. Mesmo assim o Paulo foi, porque o profeta verdadeiro não se intromete na vida do cristão. Ele anuncia a vontade de Deus. Ele não se intromete, está me entendendo? Profeta verdadeiro não se intromete, ele anuncia. Essa aula nós já passamos. Um profeta de Deus, ele anuncia, ele falou assim: é assim, 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 é assim que Deus quer, é assim que Deus faz, é assim que Deus opera. Ele não se intromete na vida pessoal da pessoa. Amém? No capítulo 21, no versículo 26, vamos daqui para frente. Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo. O que é purificado? É uma coisa dos judeus. Paulo se purificou com relação à lei dos judeus, porque ele ia conversar com os judeus. Não é porque Deus queria isso dele. Presta atenção nisso aqui, olha. Não é porque essa era a vontade de Deus. Não é porque Deus queria isso. Era uma forma de não criar dissabores com os judeus. Porque Paulo já tinha uma fama de que ele falava contra os judeus, falava contra o templo e falava contra Moisés. Não, Paulo não fazia isso. Paulo interpretou corretamente Moisés. Paulo interpretou corretamente, por causa do Espírito Santo, o que Moisés disse. Mas os judeus, na verdade, se lembra que Jesus foi crucificado, eles também inventaram que Jesus falou contra Moisés, que Jesus falou contra o templo, e Jesus não fez nada disso. Jesus interpretou corretamente. Amém, irmãos? Irmãos, o Novo Testamento é o filtro do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é um livro de histórias de homens que andaram com Deus. O Novo Testamento é um livro de preceitos, princípios, conceitos, de diretrizes do Novo Testamento. Tem história? Tem, são poucas histórias. Mas no Antigo Testamento é cheio de história. E Josué, filho de não sei de quem, entrou não sei aonde. E Moisés, filho de não sei de quem, mãe de quem, entrou não sei aonde. E Davi, rei não sei de onde, tinha por filho tal ente, não sei o que, não sei o que, não sei o que. História. E nas histórias Deus permeia. Na história Deus está. O Novo Testamento é um livro de princípios. É o filtro do Antigo Testamento. Quando você lê o Antigo Testamento, depois de ler o Novo, você entende tudo.
Agora, se você ler o Antigo Testamento sem primeiro ter a informação ou formação do Novo, você não entende nada. Você pensa que é apenas historinha, e não é historinha. Então isso aqui, o Paulo se purificou. O que é isso? Ele rapou a cabeça. Quer dizer que rapar a cabeça purifica a gente? Não. Porque o que purifica a gente é somente o que purifica a gente? O sangue do Cordeiro, aplicado pelo Espírito Santo. Não é porque o tema hoje é do Espírito Santo que você tem que falar com o Espírito Santo, irmãos. Quem nos purifica é o sangue de Jesus. Ainda hoje, ainda agora, é o sangue de Cristo. Aprendemos que quem faz essa operação é o Espírito Santo, sim ou não? Tudo que Cristo fez cola em nós por intermédio do Espírito Santo. Olha para cá e presta atenção aqui. Não olha para a criança não, para mim aqui. O Espírito Santo é que aplica isso em nós. Então Paulo aqui, ele está se purificando apenas para não se indispor com os judeus. Então os apóstolos têm uma ideia. O Tiago, o Pedro tem uma ideia. Ó, pega esses 4 irmãos aqui, que eles vão se apresentar também lá, eles vão rapar a cabeça, rapa a cabeça também. Rapa a cabeça também. Que assim os judeus não falam nada. Não é que purifica ninguém não. Quem entendeu, levanta a mão. Quem compreendeu, levanta a mão. Então rapar a cabeça, vestido comprido, não depilar as pernas, isso não purifica ninguém. Não usar shampoo no cabelo, não purifica ninguém, tá bom, irmão? Guardar o sábado, guardar o domingo, não purifica ninguém, amém, irmãos? Ah, nós cristãos guardamos o domingo, eu não guardo nada não. Todo dia é dia que o Senhor fez. Todo dia eu honro o meu Deus. Amém, irmão? Então aqui Paulo se purificou, ou seja, ele fez uma cerimônia, ele cumpriu uma lei cerimonial. Uma lei cerimonial, por causa dos judeus. Vamos lá. Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo se purificado, entrou com eles no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que fizesse a oferta em favor de cada um deles. Eles chegavam e davam a oferta. 27. Quando já estavam para findar os 7 dias, quase acabando da purificação, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Lembra o que o Espírito tinha dito? Lembra que o Espírito Santo tinha falado? Olha para cá, queridos, eu tenho que falar com você bem devagarinho. Olha, presta atenção. A vida cristã não é essa água de hoje em dia. A vida cristã não é essa sopinha de hoje em dia. Essa coisa, essas promessas que te fazem, essas oferendas que nos ofertam. Isso não é vida de cristão, meu irmão. Isso não é coisa de cristão. Isso é coisa da religião motivacional. As ciências sociais estão entrando no Evangelho. A psicologia está entrando no Evangelho. Porque mexe com o nosso imaginário, mexe com a nossa sensibilidade. O Espírito Santo disse que o aguardava prisões e tribulações. Paulo, ele faz o cerimonial, tudo certinho, para não dar motivo, para dizer o seguinte: o que vai acontecer comigo é coisa do Espírito de Deus, porque ele fez tudo certinho. O que os judeus queriam que fosse feito, ele fez. Foi lá, rapou a cabeça, guardou os dias, está acabando os dias, deu a oferta, tudo certinho. Mesmo assim, a judeusada vai se levantar contra ele. Mas quem está por trás disso? O Espírito Santo. Pegaram Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Verso 28. Gritando, israelitas, socorro! Vinde! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar.
Eles estão gritando, os que pegaram e amarraram Paulo. Israelitas, ajudem-nos, este é o homem. Irmão, que orgulho, não? Ah, meu irmão, que orgulho. Não é, não? Não seria motivo de orgulho, irmão? Alguém fala assim, esse é o homem. Esse é o homem. Aí eu lembro de Pilatos, né, quando entregou Jesus. Eis um homem. Será que Deus poderia dizer para você, irmão? Eis um homem. Onde Deus vai se manifestar. Eis um homem. Onde Deus vai se manifestar. Gritando, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei, contra esse lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes, 29, pois antes tinham visto Trófimo. Eles tinham visto Trófimo, um discípulo de Paulo, o Efésio, o grego, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo introduzira no templo. Eles julgaram isso, que Paulo tinha colocado aquele homem no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, arrastaram, e imediatamente foram fechadas as portas, procurando eles matá-lo. Olha, irmão, olha para cá. Pegaram o Paulo, e só o Paulo, né, irmãos? Cadê os 4 homens? Só Paulo. É uma perseguição específica, pessoal, individual. Porque o Paulo converteu muitos judeus, irmãos. A pregação do apóstolo tinha convertido muitos judeus. Muitos judeus largavam o judaísmo e iam para o cristianismo. Mas Paulo não falava mal do templo, ele interpretava o templo. Jesus tinha dito, destrói este templo, o corpo dele, e em 3 dias eu reedificarei. Paulo interpretou que o templo não é mais de pedra, o templo agora somos nós. Mas eles não queriam saber disso. Eles aproveitaram a fala. Sabe aquelas falas fora do contexto? Sabe aqueles vídeos que você edita? Vocês sabem disso, isso vocês manjam bem. Vídeos que você editou. Faz dizer uma coisa que não disse. Eles pegaram só o que interessava em Paulo. E arrastando do tempo, arrastando mesmo, não é fazendo andar rápido, arrastando, fecharam a porta e queriam matá-lo. Irmãos, quem é esse homem? Esse homem é o Clóvis, irmãos? Me diga sim ou não. Esse homem é o Valdemiro Santiago, irmãos? É o R.R. Soares? É o Malafaia, irmãos? É o Edir Macedo, irmãos? Todos esses que eu enumerei são melecas, são nada. Todos esses que eu te disse são nada, poeira, caquinha, vale nada, menos que o pé de alguém. Esse homem aqui, esse homem é o nosso apóstolo, esse Paulo. Ele está assim por causa dos gentios, irmãos. Ele está falando que Deus agora é para todo mundo. Ele está ensinando que Deus é para todo mundo, não é só para judeus. Deus agora é para o grego, é para o romano, é para o brasileiro, é para o japonês, é para o inglês, é para o espanhol. Deus é para todos. É isso que ele está falando. É isso que ele está fazendo. Esse homem está prestes a ser morto. Irmãos, como é que você relaciona isso com esse evangelho de hoje, irmãos? Como é que você relaciona esse texto com o evangelho de hoje, em que as pessoas enriquecem às custas do evangelho? Como é que você relaciona isso, irmãos? Esse é o homem de Deus. Esse é o homem de Deus. 31, e procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante, da força
que toda Jerusalém estava amotinada, estava numa muvuca, toda Jerusalém estava a ponto de guerra. Chegou ao comandante da força, que toda Jerusalém estava amotinada. 32, então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar o Paulo, ou seja, o espancamento era a fim de matá-lo. O espancamento não era só para dar um corretivo, não. O espancamento tinha o objetivo, matar, sumir com esse homem da terra dos viventes. Faz cessar essa voz, faz essa voz calar-se. Quando viram que chegaram os soldados, o comandante, pararam de espancá-lo. Cessaram de espancar Paulo. 33. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Mandou prender o Paulo, amarrar o Paulo, prender o Paulo, e pergunta: o que foi que esse homem fez? 34. Na multidão, uns gritavam de um modo e outros de outro modo. Uns falavam uma coisa e outros falavam outra coisa. Que bom, né, irmão? Alguns diziam: é servo de Deus, é o nosso apóstolo, é um pregador. Outros diziam: não, é um enganador, é um amotinador. Uns diziam uma coisa, outros diziam outra coisa. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido na fortaleza. Ou seja, Paulo fosse preso, fosse retirado, fosse imobilizado, fosse colocado na prisão. Ele ordenou isso. 35. Ao chegar às escadas da fortaleza, foi preciso que os soldados o carregassem, por causa da violência da multidão. Olhe para mim, olha os termos, irmãos. Os soldados estão ali, o comandante está ali, os centuriões estão ali, e o povo não cessa de tirar a casquinha, né, irmão? E estão dando bicuda no Paulo, e querem matar, e a violência aumenta. Não cessa a violência da multidão, pois a massa de povo seguia gritando. Olha só, 36. Pois a massa de povo seguia gritando: mata-o, mata-o. 37. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante, o Paulo disse ao comandante: é-me permitido dizer alguma coisa? Paulo, vai embora daqui, Paulo. Não dá vontade de falar para ele? Sai fora, Paulo, vai para a cadeia, é melhor, aqui você morre. Não, o Paulo chega para o comandante e diz: é-me permitido dizer alguma coisa? Eu poderia falar, vai gostar de falar assim lá na China, né, irmãos? Eu poderia falar alguma coisa? Respondeu o comandante: sabes o grego? Sabe falar grego? 38, continuou o comandante: não és tu, porventura, o egípcio, que há tempo sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Isso aqui sempre houve lá, meu, na Palestina. Sempre houve Messias, Cristos, pessoas querendo ser curandeiros, missionários, enviados, sempre houve ali. Mesmo na época de Jesus, tinha lá alguns. No capítulo 8 desse mesmo livro de Atos, fala de um Bar Jesus, uma personagem que arrastava a multidão também. Sempre teve esses Messias humanos ali. Aí o comandante pergunta: você é aquele egípcio que um tempo atrás levou 4.000 pessoas para o deserto? Paulo respondeu: não, eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante,
Na versão corrigida fala assim, não pouco célebre. Quer dizer, uma cidade muito famosa. Eu venho de uma cidade muito famosa, Tarso. Eu sou da cidade de Tarsis. Cidade não insignificante da Cilícia, uma cidade de grande significado. Rogo-te que me permitas falar ao povo. Paulo está querendo falar mesmo. E quando Paulo quer falar, deixa eu me falar, né, irmão? Permita-me falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo em pé na escada, nas escadarias da fortaleza, fez com a mão sinal ao povo. Mas o mais interessante é o que vem agora. Só o Espírito Santo pode estar por trás disso. Só o Espírito Santo. Ele pediu, quer dizer, é o Espírito Santo que está impulsionando Paulo. Permita-me, permito. Quer dizer, não é nem o comandante que permite. E aí Paulo faz sinal para o povo se calar. E o povo faz o quê? O povo se cala. O povo se cala. Olha só, fez com a mão sinal ao povo, e fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica. Houve grande silêncio, e ele falou em língua hebraica. E o que ele vai falar agora, a gente conversa semana que vem, mas para lá em casa. Será que ele vai fazer uma pregação assim, extraordinária? O que ele vai dizer ao povo? Será que vai ser uma pregação sobre Abraão? Sobre Isaac? Sobre Jacó? Sobre Moisés? Pensa nisso em casa, quando você lê isso aqui mais tarde. Qual é a melhor pregação que o Espírito pode usar? Qual é a melhor pregação? Ele vai falar ao povo. O povo está em silêncio. E vai ouvi-lo. Aqui hoje, aqui agora, começa o grande sofrimento do Paulo. Isso aqui vai durar anos. Nós leremos 3 capítulos, mas vai durar anos. O alvo é Roma, mas antes de Roma, muitas coisas vão acontecer. Agora, irmãos, para a gente finalizar. Quem está por trás? Você fica aí fazendo biquinho por causa da sua vida, por causa da sua vida financeira, por causa da sua vida sentimental. Porque você não acha namorada, não acha serviço, não acha isso, não acha aquilo. Cristãos, se acostume. Esse mundo será tirado de nós, cedo ou tarde. As coisas que te atraem nesse mundo, cedo ou tarde, vai ser tirado de nós. É bom você se acostumar. Se eu fosse você, até começaria a fazer umas plantações aí. Porque se alguns tiverem razão, nem comprar logo logo nós poderemos. Nem vender logo mais nós poderemos. Um cristão cheio do Espírito Santo, meu irmão, é o que Deus vai usar. Mas você fica querendo dar para Deus as notas. Você quer dar para Deus as condições, como tem que ser. O cristão cheio do Espírito Santo é o cristão que Deus vai usar. Quando você olha para a sua vida, minha irmã, meu irmão, quando você olha um tempo atrás, você não conclui que você era mais útil do que hoje? Você evangelizava mais, você orava mais do que você ora hoje? Será que não está faltando intimidade, prioridade com o Espírito Santo, meu irmão? Será que você já caiu naquele marasmo? Ninguém vai ouvir mesmo, todo mundo conhece Jesus, todo mundo pode conhecer sobre Jesus, mas precisa haver um cristão, precisa haver um pequeno Jesus andando nessa terra, meu irmão. É preciso que haja pequenos Cristos nessa terra. Quando as pessoas perceberem que existem cristãos de verdade aqui, vai ser diferente.
Em vez de você ser como antes, seja melhor do que antes. Seja melhor do que antes. Para com esses traumas, com essas frustrações. Para com esse imediatismo. Se renda a Deus e ponto. E diga para o Espírito Santo, me usa lá na minha escola com aquelas amigas doidas. Me usa na escola com aquelas professoras doidas. Me usa no trabalho com aqueles meus amigos loucos. Espírito Santo, eis-me aqui. Eis-me aqui. Estamos vendo um homem que agora vai começar uma viagem na prisão. Um tempo na prisão. Quase que o tempo que ele fez missões vai ser o tempo que ele vai ficar na prisão. Mas ele vai trabalhar muito mais na prisão do que ele trabalhou fora da prisão. Porque o Espírito Santo, que tal se você voltar a sorrir mais? Que tal se você arregaçar as mangas? Que tal se você dizer, Espírito Santo, eu quero ser um cristão de verdade? Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque em pé em nome de Jesus e diga: queima em mim, Espírito.